Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui no novo canal MCast, o espaço para debate, para troca de ideias com amigos. Hoje eu estou com um pouquinho de soluço, André, de forma que eu vou dar algumas soluçadas, mas eu estou aqui com o meu querido amigo, nesse momento que se inicia o canal, o André Lemos. O André Lemos é um grande advogado, foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral, foi membro da CAPES, um importante órgão que coordena todas as ações na área da educação, e é um grande advogado, e que está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a questão do ensino no Brasil. André, seja bem-vindo, querido, e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é o ensino, notadamente o ensino jurídico aqui no nosso país. Em primeiro lugar, agradecer meu amigo Marcos da Costa pelo convite. Para mim, uma grande honra, sobretudo porque eu soube agora que é uma dos primeiros, né, programas do Marcos aqui nessa nova fase, o MCast. Então, em primeiro lugar, Marcos, dizer assim, logo que você me ligou, eu falei, já pode agendar a minha ida que eu quero participar. Fiz questão de me inscrever aqui no primeiro programa. Quero dizer da minha honra em ser seu amigo, da minha honra em ter sido comandado por você como nosso grande líder na OAB de São Paulo. E eu sei, como eu vivo muito em Brasília já há 20 anos, sei que você é uma grande liderança da advocacia nacional. Marcos, muita gente sabe que é o líder da advocacia paulista, um dos grandes líderes, mas eu posso aqui testemunhar da sua importância para a advocacia brasileira. De modo que eu estou à sua disposição para falar sobre esse tema e sempre serei seu comandado, Marcos. Sempre que me convocar, eu virei. Obrigado, André. Como dizem, o show não pode parar. Então, apesar do soluço, eu não quero perder a oportunidade de estar aqui com você hoje. Claro. Contando um pouquinho para a gente a sua visão do ensino no Brasil, né? Do ensino de uma forma geral. Claro. E depois a gente caminha para o ensino jurídico, que é algo que você conhece profundamente, você é mestre, doutor em Direito, também diretor de faculdades, então você conhece profundamente a questão do ensino jurídico, pode nos contar um pouquinho do momento atual, né? Da formação Sim. do curso de Direito. Nós estamos aqui às vésperas de completar 200 anos da promulgação da independência do Brasil, e o primeiro curso jurídico que nós tivemos foi logo depois, nos anos em 1824, Exatamente. De forma que daqui a 2 anos estaremos comemorando também 200 anos do início dos cursos jurídicos aqui do Brasil. Eu acho que nós temos aqui que começar de uma maneira invertida, cronologicamente falando, porque a pandemia mudou tudo. Né? Nós estávamos, eu digo, as universidades públicas e, sobretudo, as particulares, estavam se programando para que o ensino remoto passasse a ocupar um pedaço da educação superior, notadamente. Nós estamos falando aqui hoje mais sobre, porque nós vamos falar de ensino jurídico, então acho que nós devemos focar aqui, se você me permite, no ensino superior. Então eu acompanhava isso ali pelo 2015, 2016, as universidades começaram a se preparar. Tanto culturalmente, porque veja, quem são os professores? Professores são pessoas da nossa geração, 40, 50, 60 anos. Então, nós fomos forjados no ensino presencial. Eu recebi essa carga de ensino. Então, eu só sei, até aquele momento, em lecionar como eu aprendi com os meus mestres. Então, a primeira coisa era mudar a mentalidade dos professores. Então, essa é uma cultura. Depois, os alunos também, obviamente que essa geração, você tem aí seus filhos, netos, enfim, não sei, os meninos hoje com 5, 6 anos estão usando o iPad. Então, é um choque cultural muito grande. Daqui a pouco nós já estávamos vendo, olha, 2030 era a conta, nós não vamos conseguir mais dar aula dessa maneira. Pois bem, vem a pandemia e aí, de uma hora para outra, tudo mudou. Todo mundo em casa, como fazem as universidades? Param de dar aula? Aquele aluno tinha acabado, por exemplo, acabou de passar no vestibular. Fevereiro foi lá, raspou o cabelo, né, comemorou com a família e a aula dele começa em março, 2020. 13 de março, todo mundo trancado em casa. Tem aluno, Marcos, eu vi uma reportagem esses dias, o sujeito virou veterano sem ter pisado na universidade. Então ele ficou 20
e 21 dentro de casa. Ele já está indo para o 3º ano. Lembrem-se, alguns cursos têm 4. Ele já é terceiranista de um curso de 4. Outros que estavam prestes a se formar. Então, por exemplo, o aluno aluno do direito, 3º ano, encerrou. Ele fez o 4º e o 5º em casa. Os 3 primeiros anos ele fez presencialmente. E aí, de uma hora para outra, uma universidade, a grande maioria, não tinha sequer um estúdio como esse que nós estamos usando hoje. Grande maioria. Então, como é que eu mando meu aluno para casa agora e ensino alguma coisa em um mês? Então, foi uma revolução muito grande, todo mundo teve de correr. Algumas poucas já tinham estúdios, mas não tinham transmissão. As que tinham transmissão, o aluno não tinha plano de dados de celular. Olha onde vai chegando o problema. Então, tudo bem, consegui correr, montar o estúdio e conseguir transmitir e convencer o professor a vir gravar. O professor muitas vezes nunca tinha ficado em frente a uma câmera. Você sabe, a câmera ou sem, né? Ela pode também deixar o professor muito retraído. Quem conseguiu fazer isso ainda teve o problema. E o aluno lá na casa dele? Ele tem internet suficiente? Isso que eu te pergunto, André, quais eram, nesse momento, quais foram os principais desafios? Eu sei que todos foram importantes, mas porque eu fico imaginando, a infraestrutura da faculdade, não tinha. O professor foi moldado para dar aula, o pensamento dele é um pensamento de transmissão de conhecimento dentro de uma sala de aula. Exato. Com relacionamento com o aluno ao vivo, vamos dizer assim, olhando os olhos. Exato. Certo? Hoje, pela internet, o professor, muitas vezes o aluno coloca uma tela e o professor não sabe nem se ele está ou não assistindo a aula. Exatamente. Aí o terceiro, então, do professor, no que diz respeito à metodologia no ensino. Ainda do professor, temos que conhecer o instrumental. Exato, tecnologia. Por tecnologia, porque ele é um ambiente novo, né? Por mais que a pessoa... Porque é diferente. Eu estar aqui mexendo na rede social, mexendo na internet. Outra coisa, eu estar com o instrumento, uma plataforma de ensino, eu tendo que aprender a fazer aquilo para poder me comunicar com os alunos. E, da outra ponta, nós temos os alunos, né, que passam a estar no ambiente familiar, né? Exato. Compartilhando, muitas vezes, o mesmo espaço que tem o pai, a mãe, o periquito, o papagaio, Exato. o irmão mais velho, a irmã mais nova, né? E também o aluno tem que aprender a trabalhar com o instrumental, né? Numa forma sem preparação nenhuma, de repente, de um dia para o outro, ele é obrigado, sob pena dele não conseguir concluir o seu curso. Exatamente. Esses desafios todos, primeiro, o mais difícil ao seu ver. Segundo, depois de 2 anos, você acha que a experiência deu certo? Com todas as dificuldades, é possível dizer que a formação desses 2 anos, não igual, mas teve um grau de aprendizado similar ao que teria no presencial? Marcos, eu vou já me direcionar um pouco para a nossa área aqui, se você me permite. Você fez uma pergunta muito interessante e eu obviamente, cheguei à CAPES em 2004, fiquei lá por 2 mandatos e logo depois começou a se discutir sobre ensino à distância no Brasil, na graduação. Isso que ano? 2004, 2005? Logo que você entrou na CAPES? Pouco depois, assim, 2006, 2007, essa discussão já existia. Tá claro. Né, para graduação. Então, deixa eu fazer um parênteses, Claro. querer te interromper. Já havia preocupação no curso de Direito com tecnologia jurídica e fazer os alunos aprenderem processo, Exatamente. prática de atos por meio eletrônico, processo digital e tal. Isso já existia quando você entrou ou foi naquele momento? Não existia. Essa discussão surge na OAB, me parece que nos últimos 3 mandatos. Isso tomou corpo. Você era o presidente aqui, então se nós... 10 anos atrás, 2012, por aí, essa discussão ganhou muito relevo. Mas a discussão inicial, deixando um pouco o direito de lado, era sobre a qualidade do ensino à distância. Tá claro. Alguém consegue aprender à distância? Alguém consegue, porque era via satélite. Então, vamos voltar lá. Lembra que tinha lá um instituto brasileiro? Então, as pessoas entendiam o ensino à distância como aquilo. Receber uma correspondência, fazer a prova e devolver. É verdade. O brasileiro tinha, como muitos ainda têm,
um preconceito enorme com o ensino à distância. E eu posso dizer que eu me incluía nessa categoria. Acho que a gente não pode ter compromisso com o erro e nem medo de evoluir na posição. Eu falava, isso não vai dar certo, o ensino à distância não vai dar certo. Mas quando você começa a falar, será que eu tenho razão? Será que essa é uma verdade absoluta? Você começa a ver outros países em que o ensino à distância já era aplicado. E aí, essa convicção de que o ensino à distância em si não é ruim, o que deve ser avaliado é: a tecnologia é boa, o professor sabe passar informação, o aluno está preparado. Então, não é o ensino à distância, são outros fatores que tangenciam o ensino à distância. Então, não adianta, por exemplo, em 2010, lá então, talvez a minha opinião fosse verdadeira. A tecnologia evoluiu. Verdade. A opinião tem de evoluir com ela. O nosso julgamento tem que evoluir. Nós passamos a ter uma internet mais veloz, nós passamos a ter não só o satélite, mas a internet podia fazer a transmissão. Quando a internet nos possibilita fazer transmissão, você não precisa mais ter aquele ensino chamado síncrono. Ou seja, o professor vai dar aula 8h30. Não. Agora pode ser assíncrono também, sem sincronia. Marcos da Costa, 8h30, ele faz lá a esteira, ele vai fazer a caminhada dele. O André faz a caminhada dele 10h30, eu prefiro estudar mais cedo. O Marcos prefere estudar mais tarde. Então, a assincronia também possibilitou uma evolução. Então, tecnologia. Depois, possibilidade de sincronia ou assincronia. Terceiro ponto, professores mais modernos. Não que as nossas luzes fossem retrógradas. Não, questão de comportamento. Eu mesmo prefiro a sala de aula. Opinião minha. Sim. Correto? Agora, alguns professores passaram a usar isso de uma maneira magnífica. O sujeito é mestre, ele pode ser ator de Hollywood. Então ele passou a dar aula pela internet, ele passou a se comunicar com as mídias sociais muito bem. E na outra ponta, alunos que não tinham condição por uma série de motivos. Família, então um aluno, por exemplo, que queira fazer graduação em Direito aos 40 anos, tendo 2 filhos e trabalhando aqui onde nós estamos hoje, na Barra Funda. Ele mora, digamos, lá na Zona Sul. Ele não tinha condição de sair do emprego e chegar. Ele pode fazer na casa dele? Pode. Ele tem condição? Ele tem, o que eu dizia muito, sempre disse, ele tem experiência de vida? Ele tem equilíbrio para fazer aquilo? Veja, o aluno que faz online, ele tem que ter uma disciplina diferente do que faz presencial. Verdade. Então esse era um outro fator que nós não tínhamos medido. Ele tem que se policiar. Não está o professor olhando para controlar. Vem, agora dando um salto para hoje, você falou uma coisa interessante. Vem a pandemia, o sujeito hoje bota lá uma foto dele, desliga e vai fazer outra coisa. Então, como foi obrigatoriamente modificado para o online durante a pandemia, nós vimos que o ensino à distância dá certo para algumas pessoas e não dá certo para outras. Como fazer a academia 8h30 da manhã dá certo para um e 8h30 da noite dá certo para o outro. É tudo questão de treinamento. Veja, então o ensino à distância é bom, ele é válido, ele é produtivo, ele pode dar resultado. Basta que você tenha um aluno comprometido em, olha, tal horário eu vou me dedicar a isso. E aí você tem de ver os aspectos todos. Ele tem filho, não tem? Ele tem uma sala em casa onde ele pode se trancar e prestar atenção. Ele vai ter o horário dele de estudo. Ele tem tranquilidade para fazer isso na casa dele. E às vezes é muito melhor fazer em casa. E como fazer esse controle? É o aluno que tem que decidir. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: nós estamos passando pela pandemia. Graças a Deus, aparentemente, nós estamos chegando ao final da pandemia. Muito bem. O judiciário já determinou que os juízes voltem a trabalhar nos fóruns. O CNJ recentemente determinou que o
os dias voltam aos fóruns, e só por exceção se faz essa, por exemplo, audiência por videoconferência. Haverá um caminho assim? Você acha que o MEC, em algum momento, vai chegar e vai dizer, olha, vamos voltar, dar um passo atrás, vamos ter pelo menos uma parte em sala de aula, ainda que uma parte seja eletrônico? Ao mesmo tempo, durante a pandemia, alguns cursos na área jurídica, creio que nas outras áreas, mas eu acompanhei na área jurídica, alguns cursos foram aprovados 100% virtual. Eu não sei se essa aprovação se deu pelo momento da pandemia ou se já vinha sendo feitos estudos tal, para que... E aí foi uma coincidência cronológica, acontecessem juntos. Você acha que esse caminho? Você acha que vão voltar para trás, pelo menos em parte, uma parte sem aula? Sala de aula tradicional e uma parte sem virtual? Eu vou dividir um pouco essa questão para tentar responder. Alguns cursos, eu acredito que poderão ser totalmente presenciais, totalmente online, né? E o híbrido, uma parte online, uma parte presencial. Curso de graduação. Curso de graduação. Na área jurídica? Na área jurídica eu ainda tenho alguma reserva, mas 40% já era permitido antes de pandemia. Já existia uma resolução do MEC permitindo que 40% do curso de Direito fosse feito à distância. Não me parece muito. Outros cursos, por exemplo, saúde, enfermagem, medicina, eu não quero, André, ser medicado por um médico que fez graduação à distância. E nem os próprios estudantes querem. Eu vi manifestações de muitos estudantes de medicina, de muitas universidades, pedindo para que as aulas retornassem de modo presencial já um ano depois. Eles falam, mas se nós somos futuros médicos e os médicos já formados estão na linha de frente, nós queremos também ir para a linha de frente de batalha. Muitos queriam fazer estágio antecipadamente. Também entendo, enfermagem, odontologia, são profissões, Marcos, que passe o tempo que for, nada supera o contato físico. Claro, existe hoje a telemedicina, algumas consultas podem ser feitas por telemedicina, desde que também tenha instrumental na ponta. Veja, lá no meio da floresta amazônica, ou então numa cidade do interior que não tem aquele médico especialista. Se tiver um enfermeiro ao lado do paciente numa cidade do interior, medindo a pressão, oxigênio, sinais e uma série de outros indicadores, ele pode ser consultado à distância. A telemedicina pode acontecer. Mas voltando aqui para não descambar para a resposta da medicina. O direito, por exemplo, há divergências muito respeitáveis. Nós sabemos que a OAB, em um determinado momento, tinha um parecer que era vinculativo. Se a OAB dissesse, não abre o curso, que é um curso regulado, né, como medicina como odontologia como psicologia a OAB tinha essa força, o parecer era vinculativo, não abre, não abre. Num determinado momento, a Ordem dos Advogados passou, isso eu falo aqui porque você sabe, eu falo para os meus amigos todos que foram grandes presidentes nacionais e estaduais. A OAB passou a dizer não para todos os protocolos, sendo que tinha protocolos excelentes, protocolos medianos que poderiam melhorar e protocolos péssimos. A OAB, sob o argumento de que vai sucatear a profissão, vai ter muito advogado. Veja, mas existe o exame da OAB justamente para não deixar o aluno que não se bem informou a ingressar na profissão. A OAB foi dizendo não, 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 o MEC foi lá e falou, então o seu parecer agora não é vinculativo, é meramente opinativo. E em um determinado momento o MEC, talvez para mostrar quem é a autoridade regulatória, passou a autorizar muitos cursos de direito presenciais. Então hoje nós temos eu perdi a conta, você talvez 1900. Tenha 1.900 cursos de direito. No Brasil, acho que mais de 1.200.000 advogados, aí já é uma questão de mercado, de lei da oferta e da procura, da qualidade. Agora, a questão do ensino presencial ou online não é de hoje.
Não é que a pandemia, as faculdades pensaram, puxa, agora eu vou fazer online. Não, já tinha gente pleiteando isso há muito tempo. Eu vou aqui... Curso 100% online. 100% online. Eu vou dizer, Mas olha, a pandemia teria estimulado estimulou o MEC, todas as faculdades o a próprio MEC pedirem. a pensar nisso como mais... E pensa-se de maneira opção. muito séria. Eu sou testemunha disso. Eu participei de reuniões no MEC. Hoje eu ocupo uma vaga na CONAS, que é a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino da Educação Superior. Já tive reuniões dentro do MEC sobre ensino à distância no direito. E o MEC está absolutamente comprometido em analisar isso com muito rigorismo. Já aprovou 2 faculdades. Não aprovou em última instância, digamos, usando um termo aqui jurídico. Já passou pela primeira instância, que é a avaliação do INEP. O INEP é o órgão do Ministério, vou tentar traduzir, o órgão do Ministério da Educação, que vai em loco. Então, seria lá, olha, eu vou avaliar se tem se existe um prédio, se existe uma biblioteca. No caso do E-Loco, porque é 100% virtual. Então, mas vamos lá verificar a documentação. Sim. Tem corpo docente? Plataforma, tal. Primeira coisa. Tá claro. Não tem corpo docente? Então não dá. Tem isso, tem aquilo. Então algumas faculdades já tiveram o parecer inicial favorável do INEP, mas não houve depois ainda julgamento pelas séries, que é a secretaria, e nem posterior convalidação pelo Conselho Nacional de Educação. Deixa eu perguntar uma coisa nessa linha. No presencial, no físico, há alguma relação em termos de número de alunos, como, por exemplo, o tamanho da sala, o espaço físico, uma relação entre espaço físico e número de alunos? Eu pergunto isso porque no virtual esse parâmetro desaparece. E aí há uma preocupação assim, quando libera um curso, esse curso vai ter quantos alunos? Qual é a capacidade dos professores em ministrar uma aula para 50, para 100, para 200? Porque, exato, em tese, o céu é limite, né, no virtual. Mas não deve ser, não deve ser. Quando você obtém a autorização de curso, você obtém um número de vagas. Então, você tem lá tantas vagas para este curso. Isso deve ser respeitado tanto no presencial quanto no curso futuro à distância. Eu sei que durante a pandemia, veja, eu acho que você está se referindo ao que aconteceu, um descalabro na educação jurídica durante a pandemia. Eu soube de universidades, você vê que nós não vamos falar de nome de ninguém aqui hoje. Eu sei de todos os nomes, universidades que demitiram professores, verdade, centenas e centenas, diminuíram o corpo docente de maneira abrupta, e aí um professor que antes dava aula na sala para 50 ou para 40, ele passou a dar aula para 200 alunos. Então, um professor substituiu outros 4. E assim foi feito durante muitos meses durante a pandemia. Eu quero crer que as universidades, nesse momento, já estejam recontratando esses professores, porque o motivo de exceção, momento de exceção, já passou. Nós estamos hoje aqui sem máscara. Eu vim aqui sem máscara, subi no elevador sem máscara, né? Não faz mais sentido nenhum uma universidade não retomar as aulas presenciais sob a alegação de Covid. Não há mais esse motivo. Retomar as aulas, respeitar esse limite de vagas e, para tanto, recontratar professores demitidos. Então, houve, sim, o mercado sabe disso, o MEC tomou conhecimento, o Ministério Público tomou conhecimento, todo mundo ciente, os sindicatos, enfim, municipais, estaduais e o nacional, dos professores, todo mundo foi cientificado. Agora, o momento passou. Nós vamos retomar até para que o ensino à distância, que eu creio será aprovado, talvez você fosse fazer essa pergunta, mas já vou antecipar, que será aprovado pelo MEC, não sei se daqui 6 meses, se daqui 1 ano, acho que em última instância os bons pedidos serão aprovados. Não me parece, Marcos, talvez alguns amigos depois nossos em comum vão te ligar, o André enlouqueceu, tá aí pregando que o curso à distância em direito, acho que hoje não tem problema de ser feito. Primeiro, nós temos tecnologia para isso, que nós não tínhamos em 2012. Nem a tecnologia dentro da universidade,
Ou seja, isso aqui, um estúdio bom, bem montado, uma boa internet, 5G, o 5G está aí, está batendo aqui. Ontem, por aqui, entrou 5G no meu celular. Verdade. Então, 5G está aí também para auxiliar na educação. Nós temos tanto a universidade quanto a transmissão e os alunos que puderem. Eu torço para que nosso país seja mais justo, mais fraterno, mais igualitário e que todos tenhamos internet igual, né? Aparelhos, eu falo muito isso lá num projeto que eu acompanho. Aí tem que tocar no iPad novo, no iPad antigo, no Samsung. Agora não estou fazendo propaganda de ninguém, mas num celular novo, num celular velho, tem que rodar da mesma maneira. Então, se nós tivermos tecnologia na ponta, na universidade, na casa do aluno, tivermos professores que sabem lecionar dessa maneira, que se sentem à vontade, nós tivermos alunos comprometidos com o curso de Direito, eu acho que, obviamente, é bom que ele conheça onde é o Tribunal de Justiça, é bom que ele um dia vá despachar com o juiz, faça lá a prática jurídica, é importante. Mas hoje, meu amigo, você mais do que ninguém sabe, quase ninguém sai do escritório para advogar. Você tem lá o peticionamento eletrônico, a decisão vem eletronicamente. Então há um novo advogado no mundo. Nós não podemos também fechar os olhos para o que está acontecendo no dia a dia da advocacia. Então por que não o curso ser totalmente à distância? E depois, voltando, falando para a OAB, tem o exame da OAB? Tem. Tem o exame da magistratura? Tem. Tem o exame do Ministério Público? Tem. Não sei... Eu tenho uma preocupação, André, aliás, algumas preocupações. A primeira preocupação é com o aluno. Então, assim, eu não sei se o aluno vai saber, por mais que ele se esforce, se ele vai ter, através do meio eletrônico, e aí não é por conta do meio, só por causa do meio eletrônico. Tá. Nós sabemos que nós temos excelentes faculdades no Brasil, claro, e nós temos faculdades muito ruins. Sim. Então, assim, o eletrônico vai potencializar, otimizar o que é bom, mas vai otimizar o que é ruim também. Esse aluno vai desperdiçar alguns anos da vida dele acreditando que ele vai ter um ensino com um soluço. Meu soluço acusa de vez em quando. O aluno vai saber que ele está, mesmo com esforço pessoal, com esforço financeiro, muitas vezes a família, que ele está recebendo um curso que não vai permitir a ele ser um profissional com muita qualidade, porque o exame de ordem aponta. Sim. Mas o esforço dele se perdeu, ele perde 5 anos nessa... Se você me permitir interrompê-lo, isso já não acontece em muitas presenciais? Isso que eu digo. Nós sabemos que temos faculdades maravilhosas, faculdades péssimas. O meu medo é que o eletrônico pegue essas péssimas e potencialize. Porque vão entrar outras faculdades, nós temos 1.900. O segundo é a falta do contato pessoal com o professor, com os outros alunos. O advogado é alguém que precisa ter o dom da fala, né? Faz parte da vida do advogado, ele tem que estar convencido. O ensino à distância não prejudica um pouco esse lado do desenvolvimento? O terceiro ponto. Como é que você faz o controle daquele que coloca uma foto na tela e vai lá tomar banho, brincar com o filho, depois volta. Os instrumentos de controle, creio eu, não poderão ser iguais. Ao lado disso, eu vejo a vantagem. O mundo jurídico hoje usa muito tecnologia. Então, nesse ponto, o aluno vai ter mais familiaridade com o instrumental da tecnologia no processo do que aquele que vem pela formação tradicional. Eu tenho muitas dúvidas, confesso a você. Eu talvez, só para completar o raciocínio, eu não faria, eu não permitiria, eu não abriria os cursos uma vez só. Talvez um curso, outro, olharia a experiência, verificaria se aquele curso está formando de uma forma adequada os profissionais, para depois, se deu tudo certo, ok, vamos ampliando aos poucos a utilização da tecnologia. Meu medo é que, por conta da experiência da pandemia, aconteça o contrário. A aprovação se dê de uma forma bastante generalizada. Eu vou usar seu terceiro ponto, né, de como nós vamos fiscalizar se o aluno realmente está ingressando, está assistindo a aula. Isso é fundamental.
E eu tenho certeza, assim, pelo que eu tenho ouvido, acompanhado no MEC, desse cuidado. Instrumentos de monitoramento. Olha, o aluno, eu soube de instituição que você liga e o sujeito fecha a câmera, vai embora e recebe o certificado. Eu fico imaginando, professor, André, você que é professor. Não, é trágico. Olhando para uma tela trágico, que você não vê a pessoa olhando para você. Não é que difícil. você... Eu estou aqui fazendo talvez uma defesa do ensino à distância, mas se você me perguntar qual você prefere, obviamente que eu vou dizer o presencial. Eu estudei assim, eu lecionei assim, eu não consigo mesmo, eu tenho uma dificuldade enorme de até fazer sustentação oral na tela, eu não gosto. Eu quero estar na tribuna, eu quero subir, olha, até a body language, né? A linguagem corporal. Eu já estive do lado de lá também, como juiz de uma corte, enfim, eu sei que o fato de você vestir, né, a sua beca, tudo isso é importante para o mundo do direito. Agora, o MEC está, isso eu posso sem procuração aqui dizer, está olhando com muito critério essa aprovação final, então isso ainda vai para a Secretaria de Regulação, que é a SERES, e depois ainda para o Conselho Nacional de Educação. Eu acho que você tem toda a razão em dizer, poucas vagas. Tem uma instituição de ensino, não vou dizer, pediu 20 mil vagas. Então, uma instituição de ensino, 20 mil vagas. A OAB Federal está atenta a isso. Muita gente está atento, porque hoje, você sabe, com o decurso do prazo da resposta em pedido administrativo, sim, passa a ter direito adquirido. Verdade. Então, o MEC está atento também, a OAB. Eu tive uma participação aí em comunicar alguns colegas nossos lá no Conselho Federal. Falei, olha, temos que olhar isso aqui e tal. Fiscalização, monitoramento não é ruim para ninguém. Acontece no presencial? Também. O aluno vai ali, bota assina aí a lista. Tem professor que não passa a lista, tem instituição que não se preocupa com isso. O aluno faz que vai para a universidade, não vai, sai, vai passear, vai jantar, vai no bar, vai no cinema e não fica na instituição. Acontece no presencial também. Algumas instituições ainda têm o cuidado de passar a lista no começo e no final. Então o professor fica ali 1h40, ele passa uma lista no começo, no final. Outros, ainda aquele velho sistema que nós estudamos, assina aí, um ensina para o outro fazer a assinatura e vai fazendo. Tem uns mais espertos que fazem só a primeira letra, né? Letra A, André Lemos Jorge, A, L, J. Qualquer pessoa repete a minha assinatura, enfim. Então, assim, tudo é uma questão, Marcos, de qualidade. Ninguém prega o ensino à distância sem qualidade. Eu acho que nem essa instituição que pede 20 mil vagas, uma que pede 5 mil vagas, eles estão lá como instituições particulares que visam lucro. Nenhum de nós aqui é contra lucro, nenhum de nós aqui é contra empresa, enfim, nós queremos que o país cresça, gere empregos, que os empresários paguem seus tributos e contratem as pessoas. Mas, no ensino, há essa peculiaridade da qualidade. Agora, eu queria apimentar um pouco. A palavra de ordem hoje é empregabilidade. É verdade. Você sabe bem, o sujeito até com a OAB na mão tem dificuldade hoje. Você foi cuidadoso quando presidente da ordem, você teve esse olhar social para o nosso colega advogado, que às vezes não consegue um cliente, passa 1, 2, 3 meses sem um novo cliente. Você fortaleceu lá a farmácia, eu sei disso, fortaleceu os convênios. Quantos colegas, eu nasci no interior, você sabe disso, quantos amigos de infância meus falavam, puxa, o Marcos da Costa veio aqui e inaugurou a farmácia. Coisas que para nós, talvez, não façam muito sentido. Temos desconto no terno. Não é isso. Agora, você tem de pensar que mesmo com a OAB, com a carteirinha hoje, nós precisamos de um país que gere mais receita, gere mais emprego, gere mais oportunidade. Essa é uma outra questão que é importantíssima, que é a questão do momento econômico do país. O ambiente menos hostil para a abertura de negócio. Então, é uma série de debates, você tem toda a razão. E o advogado está lá para servir tanto no momento de criação da instalação de uma empresa, ajudando na formação, quanto
no momento de dificuldade da empresa, inclusive nos projetos de recuperação da empresa. Eu quero lembrar, André, que nós estamos aqui com a transmissão pelo Instagram, né? Marcos da Costa _SP, e pelo Facebook também, Marcos da Costa Oficial. Eu peço que dê um cliquezinho lá para curtir e passar a acompanhar os novos podcasts. André, sobre essa visão, discutimos a visão do professor, a visão do aluno e do ponto de vista da sociedade, né? A sociedade, ela tem como recepcionar essa nova tecnologia de uma forma ampla. Esse profissional, ele vai encontrar, por exemplo, no Poder Judiciário, o ambiente adequado para trabalhar de acordo com a formação tecnológica dele. As empresas estarão preparadas para isso. O processo digital também, nós temos muitos avanços, inclusive testados no momento da pandemia. Alguns desses avanços nós vamos ter que dar um passo atrás, claro, porque até a própria legislação não estava preparada para o processo digital, né? Isso que eu ia dizer. Então, você pega uma audiência, por exemplo, sempre cito, a audiência, o regramento processual da audiência, ele parte da premissa da audiência física, né? Incomunicabilidade da parte, da testemunha, tal. Soluço ainda está atacando. Vai ter que ser revisto isso. Se nós formos manter o uso mais intenso da tecnologia, nós vamos ter que rever muitas das novos processuais que nós temos hoje, tanto no processo penal, no processo trabalhista. Esse aluno que vai estar formado por esse sistema eletrônico, como é que você vê a chegada dele nesse ambiente que ainda é muito tradicional? Acho que você tocou no ponto da legislação. Então, o nosso Congresso precisa também ficar mais atento a essa mudança de paradigma. Por isso, eu gosto sempre de dizer, né? Ano eleitoral, esse discurso já virou clichê, né? Conscientize, escolha o deputado. Eu passei, você sabe, um bom tempo ali na Justiça Eleitoral e falava muito isso. Falei, olha, por mais que a Justiça Eleitoral tenha os seus instrumentos de fiscalização, começa pelo voto. Então, enquanto a população continuar votando no sujeito porque é famoso, ou o voto de protesto, ou o voto de ironia, ou o voto de fulano porque pode me favorecer, Marcos, nós temos muita dificuldade de avançar em temas relevantes. Há quantos anos nós discutimos reforma tributária? Há quantos anos nós discutimos reforma política? Então, assim, as reformas estruturais do país precisam, de uma maneira séria, o país precisa mostrar de uma vez por todas que é sério. Isso passa pela eleição de um novo parlamento. Quando a gente ouviu falar, olha, a nova política vem chegando, e aí você olha e fala, meu Deus, isso não pode ser a nova política, né? Precisamos ter pessoas qualificadas, que conheçam de legislação, que possam trabalhar seriamente pelo país. E uma das discussões é exatamente essa, que você fala sobre a adequação entre esse novo profissional do direito e também como ele vai ser visto pela sociedade, o Poder Judiciário também tem de trabalhar de maneira a acompanhar essa evolução da Faculdade de Direito. Não adianta eu colocar agora, vou usar uma palavra, um monte de advogado nerd, chegar lá e falar, não, o senhor tem que aqui protocolar assim, assim, assado. Então, o processo judicial eletrônico favoreceu muito. Vejo iniciativas excepcionais do CNJ. O CNJ tem grupos de pesquisa, de estudo, que são excepcionais. Vou defender aqui o TSE também. TSE, assim, talvez uma das maiores maravilhas do Brasil seja a urna eletrônica. E o país vive, neste ponto, um complexo de vira-lata. Eu fiquei feliz recentemente, uma pesquisa dizendo que 82% da população confiam na urna eletrônica, mas tinha que ser 100%, eu acho pouco. Se tivesse possibilidade de ser 101%, brincando com 101%, tem que defender a urna eletrônica. Então, iniciativas
que o nosso judiciário toma. Eu sempre uso o da urna eletrônica, porque em toda palestra que eu dei, quando juiz do TRE, sempre vinha uma pergunta da plateia: a urna eletrônica é séria? A urna eletrônica é confiável? Puxa, por que os Estados Unidos não usam a urna eletrônica? Porque tudo que vem dos Estados Unidos é melhor que o do Brasil. Nós precisamos começar a ter orgulho, não só da nossa seleção brasileira de futebol, do nosso carnaval, mas também nos orgulhar de urna eletrônica. Então passa por uma modificação. Também, você perguntou da sociedade. A sociedade precisa imprimir um pouco de seriedade nas suas escolhas. Escolhendo bons deputados federais, bons deputados estaduais, formadores de opinião, Marcos. Isso é muito importante. Se você olhar o Congresso da década de 50, 60, 70, você vai ver lá um grande médico, um grande advogado, presidente de um OAB, um presidente de uma associação de médicos. Você fala, meu Deus, um grande urbanista. Você fala assim, olha, isso é um congresso de peso. Hoje você olha, fala, meu Deus do céu, né? Dizia que o congresso não corre o menor risco de melhorar, né? Então, cada ano que se passa, você vê ali pessoas que são eleitas de maneira assim, na fama. Então, se nós queremos, no nosso caso aqui falando sobre implementação de mudanças no judiciário, ensino do direito, nós temos de pregar, ao menos para a nossa classe, ao menos para o nosso meio jurídico, que escolham pessoas que entendam do riscado, como diria meu saudoso pai. Olha, vamos escolher aqui um sujeito que possa ser a nossa voz no Congresso, na Assembleia, para que o judiciário também tenha esse apoio necessário. Eu fico ouvindo, o judiciário é ativista. Mas peraí, o juiz é inerte. Se ele está julgando, é porque alguém não legislou. O judiciário julga primeiro quando instado a fazê-lo, quando alguém foi lá e peticionou. E também porque o Congresso não legislou sobre o tema. André, eu comecei falando, esse ano nós completamos 200 anos da independência do Brasil, 1822. 1824 a Constituição, né? Em 1827, a instalação dos primeiros cursos jurídicos. Eu não tenho segurança se foram os primeiros, porque me parece que medicina já tinha aberto um curso, mas certamente os cursos de direito foram aqueles que, naquele momento histórico, representaram a intenção dos governantes, ainda na época do Império, e da formação social, cultural, jurídica, para a nação que dava os seus primeiros passos. O Brasil, a Faculdade de Direito sempre teve uma importância muito grande, né? O número de presidentes da República que foram formados em direito, congressistas, governadores, prefeitos, etc. Nós corremos o risco de se fragilizarmos o ensino jurídico, desse ensino jurídico mais frágil, isso impactar na própria formação política do nosso país. Quando a gente fala nesse momento de pandemia, 2 anos as pessoas em casa, quando a gente fala no exame de ordem, vê que o índice de aprovação do exame de ordem é 12%, 13%, 14%. Alguns congressistas querendo acabar com o exame de ordem. É sempre uma briga contínua, né? Então, com o número de 1.900 cursos de direito, entrando agora os cursos eletrônicos, com potencial de ampliação desse número de cursos, é gigantesco, porque sim, o físico, a limitação física não vai existir mais. Você acha que, de alguma forma, isso pode vir a influenciar na própria formação política e social do nosso país? Olha, existia uma campanha, eu não sei se da OAB de São Paulo, você vai saber me responder aqui. Consulte sempre um advogado, né? OAB de São Paulo. É muito importante esse movimento, foi e ainda é, né? Primeiro, para mostrar a relevância de um advogado, analisar desde um contrato pequeno,
até uma contratação de um funcionário doméstico, coisas banais, até grandes temas. Ontem, no almoço entre amigos, discutia-se essa guerra na Ucrânia, e aí eu comecei a falar, mas... Eu falei, não, tem muito de direito internacional aqui, a diplomacia passa pelos pactos, né? Tudo isso nós estamos discutindo. E ver a importância da OAB de São Paulo. Eu, presidente, recebi uma comitiva da Ucrânia, formada pelo embaixador da Ucrânia, pelo ministro da Justiça, pela a primeira vice-ministra ou ministra adjunta. Recebi uma... Não, é fundamental. Então, assim, eu entendi a sua pergunta, mas eu tenho uma opinião de que, primeiro, que o exame da OAB é muito importante. Muito importante. É reserva de mercado? Não é, porque já tem 1 milhão e tanto. Que reserva de mercado é essa, mais, Marcos, que a gente vai fazer depois que tenha 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400? E nós sabemos que, primeiro, processos muito relevantes são... quem são os escritórios procurados? São escritórios muito grandes, que têm representação em vários estados, em outros países, que têm know-how muito específico. Há matérias que pouquíssimos escritórios trabalham. Então, eu tentando levar isso um pouco para o lado da política, olha, o curso de direito vai perder? Acho que vai perder importância no Congresso. Não. Primeiro, bons representantes nessa área. Nós temos no Congresso, não vou citar um nome de um deputado federal ou de outro, porque sempre depois alguém me liga e fala, puxa, que bom, você citou fulano e não me citou. É verdade. Então, assim, acho sempre pregar representantes da OAB no Congresso Nacional. Então, essas pessoas têm de ser eleitas. Isso manterá a nossa importância no cenário político. E é óbvio que é uma faculdade que você tem uma formação multidisciplinar. Você não estuda só direito ali. Você vê a teoria do Estado, você vê a sociologia, filosofia. Eu me formei na PUC de São Paulo, tive um ano de teologia, são coisas assim. Direito internacional. Então, a pessoa que se forma e se forma bem em direito, e nós teremos sempre muitas pessoas assim, isso aparece muito em época de quando abre vaga em Tribunal Superior, né? Sobretudo no Supremo Tribunal, quando tem uma vaga, olha, vai ter uma vaga. São centenas de nomes. Quem você acha que tem que ser? Eu falo, puxa, eu não vou nem. São centenas de nomes. Você encontra, você sabe que escrevem bem, que sustentam bem, que conhecem a dinâmica de uma corte constitucional. Tem muitos nomes. Então, eu tenho muita dificuldade em imaginar que algum dia o profissional do direito, o advogado, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público vão perder algum espaço político no país. São fundamentais, até porque, integram o sujeito que está lá no parlamento, elabora a lei. Quem trabalha com a lei no dia a dia somos os profissionais do direito. Verdade. No dia a dia. Ela é aplicada a todos os cidadãos, mas quem vai aplicar no dia a dia somos nós. Judiciário, não preciso dizer. Executivo, questões de orçamento, questões de aplicabilidade, de teto, tudo isso passa pelo profissional do direito. Então, não me parece assim, ampliou, o que nós temos de fazer? Fiscalizar. Olha, tem 20 mil vagas aqui, 10 mil ali, 5 mil aqui, é ruim? É ruim. O aluno está indo na sala de aula virtual, dá para fiscalizar. Se ele botar uma foto lá, não, a cada 3 minutos ele tem que botar uma digital dele. Ah, mas é caro esse equipamento da digital? A universidade que pague. Não é tão caro assim. É verdade, não é mesmo. Com tantos reais, compra lá e vai mandar. Olha, ele tem que botar a digital dele na casa dele a cada 3 minutos. Se ele for no cinema, tomar chopp, ele não consegue. Vai falar, vai levar sim. E aí, meu amigo, também se a gente ficar pensando com a cabeça do bandido, nós vamos pensar no presencial, no online, num grande prédio, sabe? Você pode botar um sujeito desse que quer enganar o professor em qualquer lugar. Você pode botar ele em Harvard. Ele não vai dar certo em Harvard. É verdade. André, agradecer muito a sua presença aqui, esse bate-papo. Mais uma vez pedir desculpas a todos pelo soluço, mas eu não podia perder
oportunidade de estar com o André hoje. Lembrar a todos da transmissão pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, Marcos da Costa, _SP, pelo YouTube, Marcos da Costa Oficial. E dizer, André, que nós vamos continuar esse bate-papo e outra oportunidade. Tem muita coisa que eu queria ouvir também sobre o processo eleitoral, esse momento que nós estamos entrando agora, estamos finalizando o período de janela, né, de troca de partidos políticos. Nós estamos com um quadro político mais consolidado, sabemos quem serão os principais candidatos, né? A questão da legislação, nós temos visto algumas decisões do Tribunal Eleitoral, estado por outros partidos políticos, que às vezes geram dúvidas, questionamentos, e é normal, porque a paixão também é contaminada nesse processo eleitoral. Queria muito que você voltasse no outro dia, e eu, sem soluço, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa conversa. Voltarei com o maior prazer, só convidar. Obrigado, André, obrigado a todos que nos seguiram aqui no MCast. Um abraço.